Existe hoje uma ideia quase incontestável, a de que nunca fomos tão livres. Podemos escolher quase tudo: o que consumir, o que estudar, com quem nos relacionar, quem ser, ou muitas vezes, quem precisamos parecer ser. E ainda assim, nunca se falou tanto em ansiedade. Na psicanálise, isso é um ponto de atenção, porque intuitivamente esperaríamos o contrário: mais opções, menos angústia. Mas não é isso que acontece. Freud já dizia que o mal-estar não nasce da falta absoluta, mas do conflito entre desejo, limite e exigência. E que a civilização cobra um preço psíquico para nos oferecer segurança e pertencimento. O que muda hoje é a forma desse mal-estar. Em O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Bauman descreve uma sociedade em que os vínculos são frágeis, as relações, as referências totalmente instáveis, e o sujeito é permanentemente responsável por dar certo. Não é sólido o suficiente para sustentar alguém por muito tempo. Carreira, relações, identidade, valores, tudo pode ser trocado, atualizado, descartado. Isso parece liberdade, mas clinicamente produz outra coisa: ansiedade por excesso. Excesso de escolhas, excesso de expectativas, excesso de comparação, excesso de possibilidades que não podem ser todas vividas. Na psicanálise, a ansiedade aparece justamente aí, quando o sujeito é confrontado com uma exigência maior do que sua capacidade de simbolizar. Freud chamou isso de sinal de perigo. Lacan mostrou que esse perigo, muitas vezes, vem do desejo do outro, do olhar, da avaliação de expectativa social que invade o sujeito sem mediação. Na pós-modernidade, esse outro não é uma pessoa. É um sistema inteiro que diz o tempo todo: você pode mais, você deveria estar melhor, você está ficando para trás. A ansiedade, então, não é falha individual, é o efeito psíquico de um mundo que promete liberdade, mas retira sustentação. Não sofremos porque temos poucas opções. Sofremos justamente porque temos opções demais e nenhuma que se sustente por muito tempo. E quando tudo é possível, qualquer escolha vira risco. E qualquer risco, angústia. Talvez então a pergunta não seja como acabar com a ansiedade, mas o que esse mal-estar revela sobre a forma como estamos vivendo. Tripulação, decolagem autorizada. Colocar aqui uma situação fictícia, totalmente fictícia mesmo, para a gente trazer um exemplo, como se fosse um exemplo da vida real. Então, vamos imaginar a cena clássica: Lara, 35 anos de idade, uma carreira brilhantíssima, acaba de ser promovida. Lara está no jantar de comemoração, cercada de amigos, aplausos, aquele momento super gostoso, descontraído, tudo que ela desejava: ser promovida a diretora dessa empresa. E de repente Lara sente um aperto súbito no peito. É um mal-estar que parece vir do nada. Ela não sabe explicar o que está acontecendo. Para Freud, essa angústia pode ser um sinal de alerta, que é o ego da Lara dizendo: cuidado, tem um perigo por perto. Mas o detalhe
é que esse perigo ele não está do lado de fora. Então, não é um perigo de algo que ela consegue nomear. É um perigo interno. Ela sente, ela sabe que existe, mas ela não consegue nomear e dizer o que é. Então, vamos colocar aqui 3 questões que podem ser consideradas de acordo com as questões freudianas. Primeiro, que é a angústia diante da perda do amor. Freud traz para a gente que desde bebê, nossa maior angústia, ela está no desamparo. Então, é o medo de perder o amor de quem cuida da gente. E Lara, no topo do sucesso, no topo da carreira, ela se sente extremamente vulnerável. Inconscientemente, ela pensa: agora que eu cheguei aqui, se eu errar, eu posso perder tudo. Então, frisando que isso é inconsciente, né? Ela pode pensar: se eu falhar, será que eu ainda serei amada pelos meus amigos e pela minha família? Então, seria o primeiro ponto dessa possível angústia, que é a perda do amor. Segundo ponto, que é o conflito que ela tem com o superego, que é aquela voz interna que nos cobra o tempo todo. Para Freud, esse sucesso ele pode despertar um sentimento de culpa, voltando a dizer que isso também é inconsciente. A Lara pode sentir que ela subiu demais, ela está no topo, que era o lugar que ela sempre quis, que ela sempre almejava, mas ela subiu muito. E o superego pode começar a puni-la por esse triunfo, quase gerando aí uma sensação de sufocamento, como se ela estivesse cometendo um crime por ser bem-sucedida. Então, é ela questionando ela mesma. E um terceiro ponto que seria a angústia final, por sinal, que é diferente do medo, porque o medo ela conseguiria nomear. O medo de um assalto, o medo de um incêndio. E essa angústia que ela sente, ela não tem objeto. A gente fala que tem e não tem ao mesmo tempo. O tem é porque ela tem certeza que tem algo ali que ela sente, mas ela não consegue nomear. Ela não consegue dar nome. Ela não sabe dizer o que dói. Mas o corpo dela está reagindo, está dizendo para ela que tem algo ali acontecendo. Então, se fosse medo, teria um objeto real. Por exemplo, o medo de ser demitida amanhã. É nomeável. Ela sabe dizer. E não é isso o sentimento dela naquele momento. Se fosse ansiedade, a ansiedade que a gente escuta aí no senso comum, ela poderia estar preocupada com a reunião que ela teria na segunda-feira, com o relatório que ela vai ter que entregar no mês que vem, na semana que vem, e não é esse o ponto. A questão é essa angústia, essa sensação, esse estado de prontidão. O desamparo que ela sente de estar diante de uma nova realidade, que é o cargo de diretora que ela sempre desejou, mas que ela não sabe se ela tem recurso psíquico suficiente para sustentar esse lugar, que é um lugar que ela sempre quis, mas que nessa hora ela não. Talvez não tenha se preparado, talvez não tenha pensado, talvez não tenha refletido. Mas aí vamos pensar um pouquinho, buscando aí talvez a infância, pensando numa cena de origem também fictícia, num passado, numa infância, nos primeiros anos de vida da Lara. Então, vamos imaginar que a Lara sempre foi aquela menina filha perfeita, né? Que a gente coloca assim, nossa, minha filha é a filha perfeita. Quem vê de fora só vê aquela criança que não dá trabalho, uma criança super obediente. A mãe parou de trabalhar para cuidar da filha. Então, ela já recebe uma carga por isso, uma responsabilidade por isso. E é uma criança que sempre tirou 10 na escola. Sempre super estudiosa, super educada. E a Lara, essa criança perfeita aos olhos dos pais e dos outros, percebeu, sem que ninguém precisasse dizer para ela, que o sorriso dos pais dependia das notas altas dela. Então, para essa Lara criança, o sucesso ele não era um prazer, ele era uma estratégia de sobrevivência. Porque se ela tirasse 10,
todo mundo de casa ficava em paz, os pais ficavam felizes, a casa tinha paz. Agora, se ela castigo, uma palmada. Aliás, poderia vir um castigo, não vamos nem considerar a palmada, vamos considerar algo muito pior para uma criança. Talvez um silêncio, um olhar de decepção dos pais, e aí vem o medo do desamparo. E aí, o que acontece no jantar? Hoje, a Lara comemorando a vitória do cargo de direção. Quando os amigos brindam o sucesso da Lara, o inconsciente dela não está ali no restaurante. Mas ele volta e, inconsciente, ele volta lá atrás, na infância, talvez na sala de jantar com os pais. Então, no fundo, ela sente que essa promoção ela não é uma conquista dela, mas sim uma obrigação que ela tem, que ela sempre teve a vida inteira, para manter os outros felizes. Então, ela continua sendo a menina nota 10, que não deve errar, que não pode errar. E aí essa Lara pode vir, né, para análise, pode vir para terapia. E ela vem, traz para a gente essa angústia, essa mexida que ela tem, que ela não sabe nomear, e nós não vamos trazer respostas prontas para a Lara. Aí, na análise, a gente vai construir junto com a Lara, entendendo o lugar que ela ocupa, nessa posição que ela busca hoje. Se existe culpa, se existe uma culpa, quem é que está colocando essa culpa? Se é essa Lara que faz algo por obrigação, se é a Lara que faz porque ela quer, ou se ela quer agradar o outro. Enfim, vai ser uma construção, algo que vai ser trabalhado em conjunto, analisando, analista, mas que é possível a Lara entender o que é o sentimento, o que é a angústia, o que é esse momento que ela está passando. Seria muito bom se a psicanálise trouxesse uma receitinha de bolo para a gente, né? Já assim, todo desenhadinho, né? Mas não vai trazer. O que vocês acham, meninas? Rodri, eu achei muito interessante a sua fala, porque ela vem de encontro do que a gente vem conversando sobre o que trazer este ano para poder debater, né, como tema. E você diz que a Lara traz algo como mal-estar. E ela fala desse mal-estar no corpo, como atravessa muito mais esse físico do que de algo psíquico, apesar de que ela traz algo da vida dela, né? O que eu não escuto é de um sofrimento psíquico que traz um conflito entre um desejo e algo que é proibido, de algo que ela gostaria de ter e que ela não pode ter. E ela não sabe nem muitas vezes dizer desse mal-estar que ela vem, desse incômodo que ela vem apresentando. E como isso diz muito do contemporâneo. Acompanhando Joel Birman, ele traz esse tema, o mal-estar na atualidade. Esse sujeito da atualidade, como ele traz o seu sofrimento, estava muito mais em dor corporal do que a dor psíquica. Pensando nisso, dessa forma de angústia, ele também diz que a angústia é um mal que ele só aparece na modernidade. E como ele apresenta isso? Através de historiadores e antropólogos. Ele diz que antes não tinha relatos de angústia. E, de uma certa maneira, as pessoas sentiam que ela tinha um intermédio de algum ser que poderia ou amparar, ou dar um norte, ou dar um conforto, de uma certa maneira. Os primeiros povos traziam muito de deuses, né? E diziam muito da natureza. E depois, a gente, não sei se vocês se recordam sobre isso, a gente estudou isso muito com o Jorge Forbes. Ele falava dessas transições que acontecem quando não mais
é regido pelas leis da natureza, mas depois apresenta a religião de um Deus, e quanto que isso depois, de uma certa maneira, com o advento da ciência, do que ela trouxe de conhecimento, de controle da natureza, e também falando sobre esse lugar de religião, de deuses, o quanto que a ciência veio tomando lugar sobre isso. Freud até ele apresenta como feridas narcísicas. Ele fala primeiro de Copérnico, né, que ele diz que a Terra não é o centro do universo, depois ele traz o Darwin dizendo que o homem não é o centro da evolução ali dos seres vivos, e depois Freud vai falar dessa ferida narcísica, que o eu não é senhor dentro da própria morada. E quanto isso, fala de um desamparo, e a angústia traz esse desamparo. Quando a gente fala do eu, do nosso ego, como ele se sente fragilizado frente às questões da vida. Mas algo interessante em relação à ansiedade, que a Adriana mesma veio contando, a ansiedade, ela é sentida em todas as patologias, de uma certa maneira, patologias psíquicas, e de formas diferentes. E como que a gente vai ouvindo? Vai ouvindo ela se apresentando de maneiras, como a Adri veio falando, uma angústia que vai falar de uma angústia mais de aniquilamento, uma angústia mais de abandono, e tem uma angústia mais que a pessoa se sente, a gente traz dessa castração, mas que vai falando dessas incapacidades, que eu acho que foi ele atravessando antes que a Adriana veio falando, do quanto ela não se vê incapaz, pequena, e fala até de uma penetração, como se ela não tivesse contorno e algo atravessasse. E a gente vai ouvindo essas angústias em diferentes patologias, por exemplo, do aniquilamento, a gente escuta muito dessas pessoas que têm delírios, pessoas que têm alucinação, que a gente diz que são os psicóticos, eles se sentem despedaçados, desmembrados, muitas vezes, né, no relato deles. E essas do abandono, com essas pessoas que trazem, por exemplo, a angústia de pânico, dependendo ali, dá para você ouvir também essa pessoa que se sente abandonada, sozinha, quanto ela fica desesperada, né, sem ter esse outro que vai trazer dar esse apoio, né? E vou ouvindo também desse outro que se sente mais penetrado, falando desse olhar desse outro. Por exemplo, vou dar um diferente da Adriana, uma pessoa que sente vergonha. Você escuta que ela, frente ao olhar do outro, ela se sente angustiada, ela se sente exposta, se sente nua, e ela sente vergonha por um corpo, por todo o corpo. É como se ela estivesse sendo vista quem ela é, e ela sente vergonha do que ela é. Também tem a pessoa que se sente culpada de uma ação. Você vê que vai falando de uma estruturação psíquica diferente do quanto que ela dá conta daquela angústia. Então, quanto mais ela se vê numa situação onde ela fica angustiada e ela consegue dar um contorno ali para a angústia dela, desorganizar, mas depois ela conseguir voltar, fala de um pouquinho mais de uma organização psíquica. Aquela que precisa de alguém de fora para poder dar conta dessa angústia, fala um pouquinho menos, mas ela já tem alguém que vai poder ajudar. E aquele outro que se sente despedaçado, por vezes nenhuma pessoa de fora consegue ajudar com essa angústia toda que ele vivenciando. E vai falando de estruturação egóica, vai falando de uma construção narcísica, dessa relação com o outro, fala de falhas na constituição psíquica, dentro dessa estruturação, quando vai crescendo, né? Dependendo de onde essa pessoa está, esse meio que ela está envolvida, o quanto eles tinham recursos psíquicos para ajudar essa criança a se constituir. E aí, como é que a gente vai trabalhando isso? A Adri já deu várias dicas, mas são questões interessantes numa clínica para a gente poder trabalhar, ajudar, mas é muito singular, como a Adri falou, é algo que vai depender dessa pessoa para ela vir trazendo, a gente vai entendendo dessa angústia que é muito particular,
das formas de criação, que, como eu falei, fala de um contemporâneo, e um contemporâneo que não tem mais um norteamento, e cai direto nos desbossolados, né? Porque que é mais sem norte do que esse lugar nosso. E a gente se inclui porque a gente está nesse contemporâneo, o quanto que o homem da atualidade se vê sem um rumo para onde ir, que antes, quando tinha uma orientação, suposta orientação, ele tinha um planejamento, um roteiro suposto para poder seguir. E o quanto ele se vê muito desnorteado, e isso é muito angustiante. Fala de uma fragilidade de uma pessoa que não tem onde se ancorar, onde se apoiar, porque são várias possibilidades e o tempo todo a rota está mudando, do que tem que ser feito, do que tem que fazer, a pressão aumenta o tempo todo, e como não se sentir angustiado com toda essa pressão do lado de fora, se dentro não dá conta. E como é importante ter um acompanhamento nesse momento para a pessoa não se perder totalmente. E aí eu fico pensando desse homem desbussolado, perdido nesse mundo vasto, como que vai dar conta disso tudo se ele não conhece nem quem está próximo dele? Por como não se sentir atacado ou ameaçado o tempo todo pelo outro? E a gente vai vendo essas ameaças aparecendo o tempo todo do lado da violência. Quantas violências a gente vê de graça hoje em dia? E essa semana mesmo a gente estava discutindo sobre esse rapaz que agrediu o outro. Essas formas assustadoras de lidar com pessoas que são próximas. E que a gente, muitas vezes, como o Freud trouxe isso, narcisismo das pequenas diferenças. Como se sente ameaçado pelo outro, no espaço muito próximo. Bem, acho que já estou puxando muitos assuntos e eu vou passar agora para vocês para ver o que vocês também têm para trazer da questão de angústias, que eu já fico angustiada só de pensar sobre essa vastidão do mundo, né? De tantas violências que a gente vê e tantas situações que a gente se vê exposto. Eu vou tentar pegar o que você falou e dar continuidade com a Lara, porque para poder ir um pouco além, você falou só do Freud. E, assim, o Lacan, ele deu continuidade à clínica, teve 2 clínicas, a primeira foi interpretando exatamente o que o Freud diz. Faltar a nomeação, esse contorno que foi falado, é justamente o real. E de uma certa forma, fala desse caos, de não saber, de ser pego de surpresa e não saber como se lidar com tudo isso. Porque, de uma certa maneira, a Lara chega num lugar onde ela não dá conta. Aliás, ela acha que não dá conta, tá? Ela acha que não dá conta. Ela se preparou tanto tecnicamente para chegar nessa posição, no topo, que ela chama de topo da carreira, mas ela esqueceu que ela precisava também estar preparada internamente. Mas, na verdade, esse preparado interno da Lara, ela estava sempre cumprindo o que os outros estavam esperando dela. Sim. Ela não estava sendo ela não se construiu quase, ela se esfacelou em cima do desejo do outro, que eu acho que é justamente a continuação da clínica do Freud, que foi o Lacan, que ele falou justamente desse real, a falta da falta, que a pessoa não nomeia, até porque é o indizível, é o que ficou traumatizado, o que faltou, é o faltante que nós todos temos, e que a Lara se deu conta dessa falta, quando ela, entre aspas, conseguiu almejar o desejo, que não era o desejo dela, era o desejo do outro, ou que ela supunha que era da família dela, um papel que ela tinha que cumprir. Diana, você acha que esse papel que ela supostamente achava que ela tinha que cumprir era o ideal de eu ou o eu ideal? É o eu ideal para ela, mas que na verdade não é o eu ideal do outro. O eu ideal está mais colado com esses pais, que é com a mãe. E é tudo ou nada, ou ela é ou ela não é. É a criança perfeita. Do ser. E nesse ideal de eu tem a ver
com os ideais de uma cultura, do que ela supostamente deveria de ser frente a esse mundo tão grande. Então, o quanto Mas que aí, ela vai se pegando nesses ideais para ela poder se cadê sustentar, ela? porque se o eu ela se sente Como muito. foi constituído esse ego dela? A Como que ela Adri, se constituiu? mas a Adri Entendeu? fala que tem esse olhar desses pais, né, Adri? Que está sempre Sim. ali aprovando esse. Me parece que fala de uma neurótica, né? Ela Pois parece é, que tem uma certeza. estruturação de uma certa Isso. maneira. Só que onde ficou, de fato, a essência da Lara, o desejo dela? Ela estava preocupada em atender às expectativas dela, satisfazer os desejos dela, ou da família, ou do pai, ou cumprir um papel social ou da família para que ela agradasse o outro e não a ela própria. Qual é o desejo? Até quando é desejo desses pais, ou é o que Isso. ela ouvia achando que eles desejavam por ela? Um Pois desejo. é. E se a gente for ver, nós somos criados, somos constituídos, passamos por esse dilema o tempo inteiro. Porque nós somos criados diante de uma cultura, dentro de uma família, dentro do que é certo, do que é errado. E qual espaço, de fato, nós temos ao longo dessa formação? Que aí me parece que a Lara já estava com quantos anos? Já estava uma adulta. 35. 35. Então, era a hora, talvez ali, ela percebeu o seu buraco maior, qual é o desejo de fato dela. O Lacan que fala muito do real, que é o indizível, que você tem que se implicar, porque o Freud ele fica na clínica até o explicar. E o Lacan ele deu continuidade mais fortemente, vamos dizer assim, na segunda clínica do Lacan, que já é o de implicar, não é mais só de explicar. E como que a Lara, talvez esse buraco maior, essa paralisação dela no dia da festa dela, é como que ela se implicava com tudo aquilo. Se era de fato aquilo que ela queria. E a gente está o tempo todo desejando também. Sim. Quando a gente consegue, é mais embaixo, vamos dizer assim, é em outro lugar. E isso também pode ser levado para a fala da Glá, porque a Adri falou como um exemplo, quase que como um objeto. A Lara era concreta, ela fez muito bem a diferença entre o medo e a ansiedade versus angústia. O medo ele tem um objeto concreto, ele vai ficando um pouco mais turvo quando ele deixa de ser concreto, ele passa a ser um sentimento, ou não define, ou não tem borda, ou não tem uma definição, essa ansiedade ou essa angústia, já não é mais tão concreto assim, o objeto já deixa de ser uma coisa mais concreta, fica mais difuso, digamos assim. E aí cairia na pergunta que a Adri falou que ia fazer para ela, né, Adri? Aí eu perguntaria assim para Lara, para quem que você está brindando hoje? Nesse momento do brinde, junto com todo mundo, essa comemoração maravilhosa, para quem? É para você ou para manter vivo o orgulho de alguém que talvez nem está mais na sua vida hoje? Adri, sabe que me lembrou? Aquele texto, Arruinados pelo Êxito, do Freud. Fiquei pensando. E aí cai nessa da Diana, que diz para colocar ela, para se implicar. E Sim. A partir de um lugar que não tem mais esses pais para orientar e ficar batendo palma para ela, porque hoje ela é uma adulta e ela tem que seguir o caminho dela. E ela tem que fazer as suas próprias escolhas e tem que inventar. Um pouco mais. Essas próprias escolhas, na verdade, às vezes ela tem que inventar o caminho dela, porque não tem mais um norte. Ela está desbussolada. E é isso implicar. É justamente você... o meu desejo é esse, mas você tem que dar um contorno a ele, você tem que dizer, eu quero assim, assado, são as suas opções, são como você vai improvisar diante do que você vai encontrar. Então, assim, essa pergunta da Adri, muitas vezes é justamente onde ela vai se descobrir. Agora, satisfazer a ela própria. Embora ela não vai se desfazer tanto, não, porque ela também vai se satisfazer, é tão imbricado. Aí vem a história também, qual é o objeto de desejo, que tem um objeto concreto, aí vem a passagem mesmo
forte de Lacan tem um objeto, ele fala objeto A, mas o que é esse real? O que é esse real? É tudo que me marcou e que eu não sei nem dizer, eu não sei nem nomear. Às Tá vezes é o ligado com a seio pergunta da da mãe Adri, que né? me faltou. Tá ligado essa pergunta da Adri, né? Isso, aí eu estou continuando isso. É o seio da mãe, é um trauma que eu fiquei na minha história de vida, que não é da minha mãe, nem do meu pai, é meu, da minha história. Eles estão dentro? Estão. A minha mãe está dentro de mim? Está. Meu pai também. Que bom que eles estejam, mas eu sou a maior, tenho maior importância ou tenho que olhar para mim. É a hora. A pergunta da Adri é justamente a hora que ela olha para ela. E tentar também se ver, porque, de uma certa maneira, essa angústia fala de uma insegurança, e a insegurança fala de uma fragilidade, né? Essa fragilidade egóica. E como você fala, quem é essa Lara? E do que ela teme? Esse brinde. Esse brinde fala de um receio, mas pode ser que fala de um desejo também. E aonde que ela está se vendo e o que ela vem sentindo, para ajudar a formar e dizer um pouquinho dessa angústia dela. É uma insegurança que fala de uma incerteza, mas também pode falar de uma frustração, de uma indignação, porque está atrelada a quê? Às vezes ela não sabe nem dizer. Aí tem a clínica, Uhum. a clínica da psicanálise, que eu acho que nesse tema da ansiedade, da angústia, é a maior queixa, ou é onde o bicho pega, ou é onde, de fato, você vai, o neurótico ele vai ter que se haver consigo, com as suas questões, suas inseguranças, suas faltas e suas construções no fortalecimento do seu ego para seguir a vida. E em busca de se reinventar, né? Tem que se reinventando, porque senão ele vai cumprir o que a vida inteira, como tem muitas pessoas, tá, que passam a vida inteira cumprindo o que o pai e a mãe pensavam, ou ele pensava que o pai e a mãe queriam isso dele, até os pais não e sabem ele não quais é são as feliz. referências desse mundo que a gente está vivenciando hoje. Está todo mundo se sentindo muito perdido, muito desamparado. E vai ter que se reinventar, vai ter que estar o tempo todo recalculando a rota, tentando se criar novamente. A gente vê as pessoas trocando de emprego, se reinventando, se vendo em lugares novos. É assustador, dá medo, é algo que é difícil de subjetivar para poder falar de si. Por vezes a gente joga muito para o corpo, mas também para dizer desses conflitos. E de quem é esse brinde? É para quem? Para poder trazer para um sofrimento e talvez poder dizer desse sofrimento do que fala dela e não mais de outras pessoas. E assim, um recurso muito interessante da gente utilizar seria a própria arte. Como você se implica numa arte, como você se implica numa música, como você se implica facilita, é uma ferramenta, tá? O Jorge Forbes falava muito da necessidade da arte. O Chico Buarque botava a música, a banda, ele criou a banda, né, para ver a banda passar, e os artistas, os músicos, eles inventam, eles criam para dar esse contorno, para dar esse sentido, esse significado. São mais recursos para ele poder dizer de si? Sim, isso. Uhum. E que eu acho que a gente tem que considerar... Ajuda, né? É um auxílio psíquico, vai. Eu não sei nem se é auxílio. Eu acho que é a vida. Eu acho que a nossa vida precisa disso aí. Acho que são alternativas. E a gente vai buscando. Eu queria voltar um pouquinho só na fala da Dri. Porque para mim a criatividade, Dri, ela faz parte, é inerente do ser humano. Para mim, eu não consigo ver, porque senão você vai só repetir o que seu pai fez, a geração fez, ou o que quiseram que você faça. Você não cria, se você não cria, você não vive. Eu vejo assim. Tá certo. Eu só queria voltar um pouquinho, Di, na sua fala, quando você fala você pontuou sobre o trauma, porque para a psicanálise, nem sempre o trauma tem que ser algo necessariamente assim, terrível que tenha acontecido. Uhum. Então, no caso da Lara, foi uma condição, foi imposta para ela
para ser amada, ela precisava agir dessa e desta maneira e ser essa criança perfeita. E isso causou um trauma na vida dela. Então, A para os irmã da olhos de quem está vivendo de fora, não existe um trauma numa situação como essa. Pois é, mas é tão relativo, né, Dri? Porque às vezes a irmã da Lara, ou a irmã, ou o irmão, criados no mesmo local, na mesma região, nas mesmas condições, os pais tentaram até fazer algumas imposições e a pessoa encontrou outra saída, e isso não foi um trauma. É como ela se sentiu, né? Como ela recebeu, como ela se sentiu. Isso. A leitura que ela fez ali, né? Ela teve que criar, né? Esse romance familiar dela foi de uma certa maneira a forma que ela leu a movimentação desses objetos primordiais ali, né? Os pais dela com ela. E, Odi, acho que eu lembrei de uma palavra. Você estava tentando falar de algo de sublimação? Sim, também, eu acho que passa por aí. E aí, Edgar, o que você acha de tudo isso que a gente vem falando? É muito angustiante? É verdade, Aglá, trouxe um pouco, sim, de angústia ficar no escuro, mas problemas técnicos acontecem. Para vocês que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado. Não deixem de recomendar esse vídeo para as pessoas que vocês achem que tenham ansiedade, ou seja, tem muita gente para poder repassar esse vídeo. E até a próxima.